E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Peter e hoje eu tô aqui pra mais um vídeo. E hoje eu finalmente vim aqui trazer a prometida análise de Underverse 0.7 parte 2. E cara, esse episódio, se fosse pra descrever ele, eu diria excepcional, porque realmente foi um episódio de Underverse muito bom, na minha opinião, e que cumpriu muito bem o papel dele. Não foi aquela coisa wow, super única, ou um marco absurdo pra história, um episódio que fez as pessoas chorarem, como sei lá, o 0.6, o 0.4, mas certamente ele cumpriu muito bem o seu papel de progredir a história, e a animação, cara, tá um negócio maravilhoso. E assim, ainda assim, ele levantou algumas dúvidas que eu percebi que muitas pessoas tiveram sobre o Geno, Aftertale, os planos de X-Gaster, talvez até um pouco a redenção do Ink, e é por isso que eu tô fazendo essa análise, pra explicar o episódio e tudo que eu pude concluir dele, finalmente falando disso pra vocês. Mas bom, antes de partir pra essa análise, eu acho que vocês deveriam ouvir alguém, até porque tem um lugar que precisa ser divulgado. É sério que eu vou ter que fazer isso? Tá bom. E aí, galera, como é que vocês estão? Bom, eu tô sendo convidada pelo Void e pelo Peter pra divulgar aqui um servidor bem bacaninha pra vocês. Undertale New Home é pra você aí que não faz nada da vida e quer conhecer novas pessoas e fãs desse jogo que você gosta tanto. Lá tem um povo bem receptivo e animado, além de vários eventos, debates, jogos e muito mais que a staff preparou pra todos vocês. Lá vocês podem conferir as AUs do povo, como Under Sims, Darkness Ashes e o meu lar muito infernal, Royal Tail. Bem, ele tá tendo muitas novidades, assim como tudo no servidor. Então é isso, conto com vocês e bora pro vídeo! Bom, se vocês então estão interessados em entrar no servidor, bater um papo comigo, com o pessoal e tudo mais, tá no comentário fixado e no link na descrição. E agora, enfim, vamos pra análise do episódio, que começa já do ponto que a parte 1 terminou, vulgo o Cross chegando em Aftertale após o Ink mandar ele pra lá pra salvar ele do Error. E lá ele já dá de cara com o Geno Sans, que por alguma razão conhece ele. Só que antes do Cross conseguir ter alguma conclusão concreta, ele encontra o pessoal de Aftertale, que cara, eu não queria falar nada, mas eu achei maravilhoso que sim, a Jaque tem o traço dela, que é super consistente, mas claramente a forma que os personagens de Aftertale estão desenhados lembra muito o estilo que eles eram quando a Cryon Queen fazia a comic de Aftertale. Tipo, as expressões são iguais, é uma clara referência à comic, a Undyne, a Frisk e por aí vai, o que eu achei tipo maravilhoso. Enfim, eles interagem com o Cross, conhecem eles e bom, é meio que o terceiro esqueleto que eles conhecem, então já tá virando rotina. Mas no geral, o Cross acaba querendo falar mais com o Geno e o Sans pra responderem as dúvidas dele, e ele acaba dando meio que um bote no pessoal de Aftertale, que meio que foi, bom, fazer as coisas deles e provavelmente marcar um jantar. E nesse caso, o Cross ele ficou sozinho com o Geno e o Sans clássico, perguntando como eles poderiam saber o nome dele, quem ele era e por aí vai. Só que antes disso prosseguir, a gente vê que o Ink estava lá. E o Cross claramente tá puto com o Ink, porque o Ink meio que traiu todo mundo pra jogar um joguinho com o X-Gaster, que é super antiético e algo totalmente desumano pra todo mundo do multiverso, exceto esses dois. Então bom, o Cross claramente tem toda a razão do mundo pra ficar bravo com o Ink. E esse soco, convenhamos, foi super satisfatório, o Ink tava merecendo mesmo. Enfim, no meio da discussão, o Cross enfim descobre a verdade do que aconteceu enquanto ele estava fora, que o multiverso foi realmente destruído. Agora é um fato, não, se tinham teorias que o Error não destruiu o multiverso e sim alguns papéis que eram só portais para os universos, errado, o Error realmente destruiu o multiverso de Undertale e todas as AUs. E Aftertale só se mantém intacto porque ele é uma rota alternativa do Undertale original, que no caso significa que ele é o Undertale original, pelo menos a princípio, e ele só seguiu um caminho diferente, tá ligado? É mais uma das rotas alternativas, como sei lá, várias rotas neutras e por aí vai. Como inclusive esse universo que o X-Gaster quer controlar, quer se juntar, que é o universo do Sans clássico que a gente conhece em Underverse. Em Owners a gente descobre que ele também é uma rota alternativa e ele também, na verdade, não é o universo original que a gente tá acostumado. É só uma rota alternativa que deriva do universo original.
como Dusty Tail, entende? Mas enfim, nesse caso a gente descobre que eles são rotas alternativas e não AUs, e por isso eles não foram destruídos, porque eles estão ligados ao universo original que o Error não destruiu. Contudo, isso é muito importante, porque isso também explica como eles sabem a origem do Cross, pelo menos quem é o Cross. E bom, como? Bom, isso confirma uma teoria que eu fiz 2 anos atrás, de que todas as rotas alternativas que são do mesmo universo têm uma conexão entre si, que é algo que o Killer disse no 0.4 pro X-Scarra, quando o Killer demonstra saber tudo que o X-Scarra fez, simplesmente porque ele é uma rota alternativa de Undertale, assim como o Sans clássico que o X-Scarra roubou a alma e por aí vai. Logo, ele consegue compartilhar as memórias com o Sans clássico. E bom, isso é basicamente comprovado de vez, e que de fato, só de bater o olho no Cross, o Geno e o Sans daquela U conseguem liberar as memórias do Undertale original, entre aspas, que o X-Gaster tá dominando e fazendo toda aquela desgraça. Ou seja, por isso eles conseguem saber quem é o Cross. E bom, é demonstrada a indignação que o Cross e o Geno principalmente sentem ao Ink. Porque bom, o Ink, como a gente percebe cada vez mais, ele começou o evento X com o X-Gaster achando que seria algo que daria certo pra ele compensar os sentimentos dos criadores que alguma hora todos iriam embora. E além disso, seria só um joguinho que ele poderia recomeçar, poderia jogar, parar, recomeçar, e que não traria nenhuma consequência real. Seria como, sei lá, só ficar jogando um joguinho em uma U. Mas a gente viu que as proporções ficaram em uma escala muito maior, ao ponto de que esse não é mais só um joguinho, mas algo que vai definir o destino do multiverso inteiro. Ou seja, basicamente o Ink cometeu um erro, ele subestimou as proporções que o evento X tomaria, e ele mesmo reconhece isso. E o Cross, por sinal, agora tem até medo do X-Gaster, porque ele não sabe que foi o Error que destruiu as AUs. Ele não viu isso daí, então ele acha que foi até o X-Gaster que fez isso. Logo, ele tem medo do X-Gaster, sei lá, meter o louco e deletar todo mundo ali. Contudo, o Ink deixa claro uma coisa: mesmo que ele tenha jogado esse jogo, sido muito idiota e por aí vai, algo realmente saiu do roteiro desse jogo: ser amigo do Cross. Por sinal, isso foi algo que bateu tanto no Ink, que a gente vê que ele diz que não queria se arrepender de fazer o que ele estava fazendo, vulgo seguir o X-Gaster, só por conta do Cross, sei lá. Ou seja, o Cross e a amizade, o vínculo que ele criou com o Ink, foi algo tão forte que poderia até fazer o Ink se arrepender de estar seguindo o X-Gaster. E ele deixa isso claro, porque foi algo totalmente fora do roteiro. Foi um por acaso isso daí. Então assim, nesse caso, o Ink, ele demonstra isso. Só que agora é tarde demais pra se lamentar. O Cross também cometeu erros e, de certo modo, ele decide relevar tudo pra focar no importante. Até que algo acontece. A gente descobre que não, o X-Gaster não quer destruir as AUs. Ele, na verdade, quer outra coisa. Ele quer se isolar do multiverso. E por que ele quer se isolar do multiverso? Bom, exatamente por conta do que acontece mais pra frente no episódio. Bom, o X-Gaster, ele tem ciência de que ele tem um futuro perfeito na cabeça dele. Um futuro que, por sinal, as visões que ele tem acabam meio que entregando pra ele. O X-Gaster consegue visualizar um futuro perfeito graças ao poder dele de ver o futuro. E logo, por conta disso, ele tem medo desse futuro acabar sendo comprometido ou impedido por eventos aleatórios que saem meio que do padrão ou do destino normal, como o Fatal Error. O Fatal Error, ele, por exemplo, é um evento aleatório. Ele é um ser aleatório do multiverso totalmente imprevisível, que pode comprometer todo esse futuro perfeito do X-Gaster, como a gente viu mais pra frente no episódio. Por isso, pra não ter esses eventos aleatórios que podem comprometer tudo que o X-Gaster planeja, ele tá decidindo isolar X-Tale / Undertale de todo o multiverso, pra assim não ter esse risco. E logo a gente vê isso começando a acontecer. Só que antes de fazer isso, ele queria trazer o Cross e o Ink pra o universo que ele tá, que é a rota alternativa de Undertale que ele considera perfeita. Contudo, o que acontece é que no processo, o que o X-Gaster tanto teme acabou acontecendo. Um evento aleatório se mostrou, Fatal Error, que simplesmente é um evento completamente aleatório que poderia comprometer o futuro do X-Gaster e que, na verdade, ele só queria fazer o seguinte: ele viu que o X-Gaster estava sendo muito falado ultimamente e ele queria ver o quão forte é o X-Gaster, o quão longe ele pode ir e se ele é tudo isso que estão falando mesmo. Então, o Fatal Error tenta lutar com o Cross e o Ink para tentar acessar o código do
do Cross e chegar até o X-Gaster pra meio que abater o X-Gaster e provar que ele é melhor do que ele. E pra também ver se o X-Gaster realmente é tudo isso que estão falando. Só que a gente sabe que a luta acontece e o X-Gaster, pra impedir o Fatal Error, ele acaba conseguindo meio que cortar o código do Cross. Na verdade, ele mata o Cross, porque assim o Fatal Error não ia conseguir chegar até o X-Gaster através do Cross. E bom, por conta disso, o Fatal Error ainda tem o braço cortado. Então assim, não sei se o bichinho foi meio nerfado até, mas enfim. E ele acaba desistindo de fazer isso. E o X-Gaster parece estar conseguindo cada vez mais isolar o universo que ele se localiza do resto do multiverso, para coisas como Fatal Error não acontecerem mais. Bom, enfim, ao final do episódio, o Cross volta pra U dele, como o X-Gaster queria originalmente, né? Ele volta pra U que o X-Gaster tá e se junta ao pessoal dele de novo com seu design clássico novamente. Além disso, o Ink também vai pra essa U, e ele logo percebe que o Dream e a Core não estão mais conseguindo se vincular ou acessar essa U perfeitamente, porque o X-Gaster realmente tá conseguindo isolar aquele universo de tudo e de todos. Logo, o Ink decide que ele deve fazer algo a respeito dentro do que é plausível pra ele, porque logo, ninguém além do Ink, o pessoal de X-Tale e o pessoal de Undertale vai poder meio que se juntar nesse campo de batalha, nessa batalha final e por aí vai. Só quem tá lá dentro vai conseguir ficar lá dentro, ninguém de fora vai conseguir entrar e ninguém de dentro vai conseguir sair. Então o Ink parece tentar fazer algo antes que isso aconteça, algo que por sinal parece envolver a Omega Timeline. Então pra isso ele vai até o Sans clássico, pelo menos o Sans clássico dessa U. E ele promete que ele vai fazer uma última coisa com esse Sans, e se o Sans permitir eles se juntarem uma última vez, ele nunca mais vai precisar ver o Ink depois de tudo que o Ink fez. O que o Sans vai querer, porque bom, ele tá com raiva do Ink. E talvez então só por isso ele aceite. Agora o que vai ser isso? Bom, eu tenho uma teoria. A gente tem ciência de que o Ink tem algum certo choque de realidade / uma ideia quando ele vê a Omega Timeline necessitada. E logo depois ele vai com o Sans e ele fala que é algo que o Sans logo não vai precisar mais ver ele. Ou seja, só teorias, pessoal, mas talvez o Ink agora queira usar os últimos momentos que ele vai ter pra conseguir se ligar com o resto do multiverso pra levar o Sans e talvez até os amigos dele pra Omega Timeline, onde eles estarão seguros. Já que a gente vê que, cara, eu acho que o pessoal de Undertale não vai conseguir tancar o de X-Tale. Eu tô falando sério, eu acho que não vai. Então assim, talvez seja o plano do Ink, mas só talvez. Por isso ele fala que logo o Sans não vai precisar mais ver o Ink, já que eles vão estar bem longe e o Ink vai estar nesse universo cuidando do X-Gaster. Agora falando de outros detalhes que o episódio deixou e que eu sei que alguns devem ter dúvidas. Primeiramente, vamos lá. Como Fatal Error conseguiu meio que fazer o Ink e o Cross irem pra um lugar pra lutar com ele? Como que isso funcionou? Porque muita gente brisou no que aconteceu ali. E bom, explicando resumidamente, o X-Gaster, antes de separar o universo que ele tava de todo o multiverso, ele queria o Ink e o Cross com ele. O Ink porque é o parceiro dele e o Cross porque é a criação dele. Então ele iniciou um portal que tava puxando o Ink e o Cross pro universo que ele tava. Só que o Fatal Error acabou conseguindo comprometer o portal. Basicamente ele conseguiu falhar o portal e mudou o destino do Ink e do Cross, que estavam indo pra esse universo, pra um lugar completamente vazio e aleatório em que o Fatal Error poderia lutar com eles e meio que conseguir ir atrás do X-Gaster pelo código do Cross. Ou seja, o Fatal Error meio que ramificou e mudou o destino do portal do X-Gaster através das habilidades dele. Outra coisa, a gente vê que o Geno fala coisas como, por exemplo, o isolamento é assustador e eu posso dizer isso por conta própria. Isso é o Geno tentando se referir ao próprio X-Gaster. Ele viu o que o X-Gaster tá tentando fazer, que o X-Gaster quer se isolar, e ele sabe como se isolar é uma merda porque ele ficou preso e isolado de tudo por muito tempo. E ele sabe como isso é deprimente. Isso só reforça como o X-Gaster parece ter uma visão perturbada do que é perfeito. Talvez algo que na verdade todo mundo ache que ele só quer a perfeição absoluta, mas isso envolva algo muito mais depressivo mesmo. Porque a gente vê que o X-Gaster se sente mal na alma dele. Tanto que quando o Ink prova os sentimentos dele com aquele frasco, ele só sente dor. Então assim, o X-Gaster não parece estar muito feliz não. E o próprio Ink depois fala que ele não sabe o que realmente o X-Gaster planeja. Que esse é o problema, que agora o Evento X não é só um joguinho, e sim algo muito maior que ele não sabe como vai acabar. E só o X-Gaster sabe. E o Ink tem medo do que vai ser, e ele quer saber o que vai ser, e por isso ele vai continuar jogando, vai continuar se envolvendo, até entender o que o X-Gaster quer e onde ele quer chegar.
e com o X-Gaster se isolando de tudo, com a gente vendo que ele tá todo depressivo por dentro, eu acho que o X-Gaster tem algum plano que vai terminar não do jeito mais feliz pra ele mesmo. Talvez o que seja perfeito pra gente não seja o mesmo que é perfeito pra ele. Ele mesmo diz, quando ele vê tudo dando errado, o X-Tail sendo destruído, como algo tão irregular parece tão perfeito pra ele. Ou seja, talvez o X-Gaster veja até nas coisas mais caóticas e deprimentes algo perfeito. E talvez o próprio X-Gaster esteja se levando pro próprio fim. Por isso a Corey tenta fazer ele mudar de ideia e talvez parece que realmente o único que vai acabar prejudicado de verdade no final da história, talvez além do universo original de Undertale, é o próprio X-Gaster. Bom, enfim, vamos além de tudo que tá acontecendo no episódio, também questionar um outro ponto que é questionado pelo Geno, que ele fala que o X-Gaster tem vários jeitos de acabar com aquilo e é melhor ele não escolher o pior, e também pelo Cross, que cita que podem sim existir multiversos alternativos, ou seja, basicamente esse episódio também canoniza que existem sim multiversos alternativos de Underverse, em que cada um pode ter acontecido alguma coisa. Podem ter multiversos que o Ink não ajudou o X-Gaster, multiversos que as coisas tiveram outro desenrolar totalmente diferente. Isso dá até uma crise existencial no Cross mais insana ainda, porque ele não é só pequeno dentro do universo dele, ele também é pequeno dentro do multiverso e do Outerverso, que é onde estão basicamente todos os multiversos. Ou seja, ele não consegue nem saber se ele é o melhor Cross Sans, quem dirá o melhor Sans. Então isso já dá uma crise existencial e já mostra que de fato o futuro não é algo único. O final de Underverse podem ter muitas possibilidades. O X-Gaster pode se levar para vários caminhos. Por isso mesmo, ele não quer que eventos aleatórios possam atrapalhar ele, porque eles podem acabar levando ele para um futuro que tá muito longe do que ele anseia pelas visões dele. Enfim, isso é basicamente algo. E bom, enfim temos a cena pós-créditos, que mostra o Sans e o Geno jantando com o povo de Aftertale, como isso foi dito no começo do episódio, só que nesse momento o Geno também questiona sobre, por exemplo, finais alternativos e também sobre o fato de realmente nem tudo ser único, tudo ter várias possibilidades, tudo poder acabar de vários jeitos diferentes. E assim o Geno percebe, talvez eu realmente ache que eu tenho um final feliz, mas será que esse é o melhor final que eu poderia ter? E bom, isso pode ser duas coisas, ou é só um questionamento, e que inclusive é uma referência ao Geno Sans, que provavelmente teve o mesmo questionamento, e pra tentar ter um final melhor ainda, ele acabou testando a própria determinação e virando o Error Sans, como eu expliquei no meu vídeo, ou isso é até um paradoxo, mas aí já é uma teoria muito insana, que talvez por causa dos eventos de Underverse, o Geno começou a questionar o que aconteceu, o final que ele tava tendo, aí começou a mexer com a determinação, virou o Error, e aí o Error foi lá, mudou tudo, só que, cara, isso é uma teoria muito insana. Só que assim, meio que é um paradoxo, porque os eventos de Underverse fizeram o Geno virar o Error, e o Error fez os eventos de Underverse acontecerem pro Geno virar o Error, e enfim, é um paradoxo sem fim. E algo até que talvez tenha alguns furos, mas sei lá, se for uma teoria que ganha força, eu posso até trazer um vídeo só pra essa teoria, porque ela é bem complexa. Mas enfim, basicamente é isso, pessoal, essa é a análise que eu posso trazer do episódio. Eu já disse que eu achei da animação, achei impecável, achei o episódio maravilhoso, achei a luta do Fatal Error fantástica, mas é basicamente isso, eu acho que eu não quero me alongar muito mais. Obrigado, pessoal, o próximo vídeo eu vou explicar melhor qual o plano do Ink e qual a posição do Ink, por que ela tá mudando, o que ele tá pensando agora. Eu vou explicar tudo isso no meu próximo vídeo, que vai explicar o plano do Ink e qual é o evento X. O que é o evento X. E é isso, pessoal. Muito obrigado por assistirem e, bom, até a próxima.